Podcast do programa Casa do Senhor do Projeto Rabone e Eu. Apresentação, Mário Roberto Rabone. Está começando o seu podcast do programa Casa do Senhor. Eu sou Mário Roberto Rabone, aquele que é pesado de língua, mas busca ter um coração segundo o coração de Deus. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu começo no plural, na verdade, no singular, e de repente, quando vou ouvir, estou no plural. Mas eu tenho certeza que o que vale aqui não é aquilo que nós estamos falando, mas o conteúdo. Moisés era pesado de língua e Deus foi lá e colocou quem? Arão, para poder ajudá-lo na sua necessidade. E hoje nós temos aqui no podcast, nós estamos fazendo a nossa segunda parte podcast, tirando as nossas inquietações com um amigo pessoal, um pastor que nós temos profundo agradecimento, carinho Amém. E admiração, onde eu cresço muito ao lado dele. É importante a gente ter pessoas que nos ensinam. E eu tenho esse pastor como para nos ensinar a cada dia, mediante suas atitudes. Pastor Ailton Bezerra, da Primeira Igreja Batista de Parque Eldorado. É um prazer tê-lo aqui novamente para nos ajudar aqui a tirar essas inquietações que são minhas e pode ser suas aí também. E eu queria pedir ao pastor para dar essa saudação inicial àqueles que nos ouvem, que nos veem neste momento. Alegria plena poder estar aqui mais uma vez. Deus te abençoe, Mário. Toda a equipe aí da TV Metropolitana, alegria você que está aí acompanhando. E eu tenho certeza que o programa vai abençoar você. No programa passado eu estava até meio sonolento, hoje eu estou acordado. Oh, glória! Então vamos tentar ser objetivo nas inquietações do Mário Roberto. É verdade. E vamos chegar aí ao teu coração, de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, de maneira que você seja respondido. E eu já quero, nessa abertura, se você quiser encontrar a nossa pessoa nas mídias sociais, você vai lá no Instagram, @PRAiltonBezerra, @PRAiltonBezerra, ou no www.teologiaparaobrasil.com.br, teologiaparaobrasil.com.br. Quero já aproveitar aqui, gente, dia 10 de junho, vamos ter uma festa jesuína lá em Parque Eldorado, com grandes atrações, do meio gospel, personalidades, pessoas que a gente também admira. E eu gostaria que o pastor pudesse falar o nome daqueles, depois a gente dá o endereço, o que vai ter. Verdade. Mas fala agora pra gente. Então, dia 10 de junho, se o programa tiver ao ar já para aqueles antes da data, 10 de junho é a grande festa missionária, a festa de jesuína, a festa tradicional em Santa Cruz da Serra, a Primeira Igreja Batista em Parque Dourado, que fica na cidade de Duque de Caxias, vai fazer a sua 10ª edição da festa. Glória a Deus. 3 anos, Mário, sem ter festa. Então, nessa festa, pandemia, é uma parceria grande. Mário é um dos parceiros da festa, é um dos parceiros da nossa igreja. Então, quem vai apresentar, pelo menos parte da festa, vai ser a Débora Lira, que apresenta o Tarde Maior, é isso? Maior, na Rádio Melodia. Vai estar conosco também o cantor Valdeci Aguiar, que foi uma grata alegria estar com ele em outra emissora, inclusive. Trazê-lo aqui. Homem de Deus. Vai ser legal. Também vai estar com a gente Samuel Miranda. Oh, glória. E também o Dedé, que faz o programa Os Arrebatados na Rádio 93. Bom, Mário Roberto, Sueli Cristine, Luizinho Moura, que chama de Thalita. É verdade. Ai, meu Deus, mas quem? E o pastor Ailton Bezerra. Garoto. Vai ser bênção. A partir das 18 horas, mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais daquilo que vai ter também na parte da manhã, que também é importante. A grande ação social, vai ser forte. E, olha, gente, o nosso tema, para tirar nossa inquietação, eu botei aqui, estamos vivendo para reino, como temos pregado nos púlpitos das igrejas. Uma palavra para o líder, tem colocado em prática o que prega? Você, membro, tem colocado em prática o que tem sido pregado? E aí? Então, na verdade, eu ouvi um pregador e eu achei legal a metáfora dele. A problemática sobre essa questão de praticar ou não praticar a palavra é que tem gente, Mário, tem ouvinte da palavra, ovelha, que vai para o culto como um construtor que leva uma pá na hora da mensagem. E tem um outro que vai para a igreja como quem leva uma enxada. Então, o membro que leva a pá, quando a mensagem vem, ele joga para o lado. Não é para mim, não. É para ele. É para ela. Nunca é para ele. E o que vai com a enxada, ele puxa essa palavra para mim. Eu recebo essa palavra. Então, a grande questão está aí. A grande questão é que é o grande eixo,
de ouvir a palavra de Deus, não apenas escutar. Por isso, Tiago vai dizer no capítulo 1, lá na altura do versículo 21, 20, ele vai dizer, ó, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Pois aquele que ouve a palavra e não a pratica é comparado a um homem que se olha no espelho, não gosta do que vê, porque vê um rosto natural, e ele logo se desvanece, ou seja, fica meio que sem graça. Então, a prática da palavra, ela vai trazer o exercício da liberdade cristã. Então, muitas vezes, a não prática disso é uma problemática. Verdade, né? Toda palavra que vem da parte de Deus aos nossos corações tem que ser bem recebida, até porque se não for para mim naquele momento... Mas você vai capar com a enxada, Mário? Não vou eu vou para ouvir a palavra e principalmente Mas colocar em prática. Mas você puxa para mim, é para mim? Sim, porque então olha você vai só, com a enxada. sabe por quê? Porque muitas das vezes pode ser que eu não esteja passando por aquilo, verdade. mas pode ser que eu tenha um amigo que esteja passando por aquilo, Mas sabe o o que meu eu aprendi? próximo. Sabe o que eu aprendi? Uhum. Que Deus nunca fala com quem está ausente. Só com quem está Sim, presente. com certeza. E muitas das vezes a gente acha que não é para nós. Mas com certeza, claro que todo o teor pode não ser. Mas às vezes uma última palavra vai ser de Deus. E é curioso esse negócio de ouvir a palavra, rapidinho, porque não se ouve a palavra só no culto. Sim. Deus fala de várias maneiras, né? E às vezes fala através de coisas tão simples. Verdade. Às vezes fala através de um abraço, de um sorriso, de um aperto de mão. Com certeza. Então Deus tem várias formas de falar. E para isso precisa estar lá. Embora que a tua pergunta é uma pergunta original sobre a igreja, eu entendi, mas eu estou falando que Deus ele fala, né? Então o que basta mesmo o segredo é ouvir. Sim. Então vamos lá, gente. Ó, eu sempre trago aqui um pilar que é referente lá às cartas, às 7 igrejas lá de Apocalipse, né? E eu gostaria de perguntar ao pastor, porque o nosso pastor ele tem um apelido de ser o Homem Bíblia. Depois eu gostaria até que o senhor desse no final as suas referências, né? Hoje o senhor está exercendo um cargo. Verdade. Então eu gostaria que o senhor também falasse sobre isso depois, tá? Então, quais eram as 7 igrejas da Ásia Menor, no qual o apóstolo João escreve, né, foi inspirado por Jesus Cristo ali a falar a essas igrejas? Então, João ele é o último, né? A partir dessa terra. Já tinha ido embora Paulo, Pedro, Tiago. Tiago, por exemplo, é citado em Atos 12, a cabeça dele foi arrancada enquanto Pedro estava na prisão. De outro modo, Paulo ele é decapitado ainda no período de Nero, né? Naquele ministério diabólico e maligno de Nero, né? O imperador romano. E Pedro é colocado, segundo a tradição cristã, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado como Cristo. De outro modo, o velho João está na ilha de Pátimo. E o curioso é que, na época do Apocalipse, nasce uma linguagem simbólica, né? Inclusive, o livro de Apocalipse é um livro de símbolos e metáforas que vale a pena compreender. O seu eixo de interpretação está em Apocalipse 1,18, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. É a visão futurista, preterista, histórica do livro. Bom, vou responder a tua pergunta. E João ele é o último, que ele é preso na ilha de Patmos. Ali na ilha de Patmos, Mário, tinha um polo industrial que era as Salinas, e João era obrigado a trabalhar ali, mesmo tão idoso. E ali ele vai receber a revelação do Apocalipse, que Apocalipse quer dizer revelação, ou revelar, né? Na verdade, ele vai receber essa palavra, que é o último livro que fecha o cânon sagrado, né? Ou seja, Gênesis a Apocalipse, né? Então é a consumação das escrituras sagradas. Após isso surgiram outros livros chamados pseudepígrafos ou livros apócrifos, livros espúrios, livros que não tem. Tem Apocalipse de Abel, tem Apocalipse de Adão, tem Apocalipse de tudo variado, porque todo mundo queria escrever alguma coisa. Mas o de João foi devidamente reconhecido pela igreja. Então ele escreveu as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo e a igreja de Laodiceia. Foram 7 igrejas que João escreve. Há quem entenda que essas 7 igrejas, dependendo da interpretação de Apocalipse, que eram 7 dispersões da igreja, ou seja, como se fosse assim, cada igreja daquela representava um período da igreja cristã. Isso é quem tem uma leitura muito dispensacionalista histórica, que é o pessoal que interpreta os 1000 anos, né, na visão de que Deus ele traz ao tempo, a história, ao seu comando. E cada período daquele refletia um período da igreja. Sim. Então, dentro dessas cartas, né, que foram enviadas às 7 igrejas, ali
duas não sofreram repreensões, que foram Esmirna e Filadélfia. As outras 5 sofreram. E para mim isso me chama muito a atenção, pastor, para os dias atuais, para os dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por quê? A primeira pergunta que eu fiz é: estamos vivendo o que pregamos? Todos nós falamos que sim. Mas aqueles homens lá também, daquelas igrejas, falavam que sim. Não, nós estamos vivendo. Mas aí vem o apóstolo usado por Jesus e diz: olha, existem coisas que vocês estão permitindo no meio da igreja. Sim. E é essa a nossa intenção de tirar essas inquietações, para que nós venhamos a nos analisar mediante algumas coisas. Nós vamos apresentar alguns vídeos aqui e nós vamos analisar esses vídeos, conversar em cima desses vídeos, para que algumas coisas que às vezes a gente não percebe, né? E a gente não olha do outro lado da moeda, então a gente possa analisar, o Espírito Santo testificar os nossos corações, e assim a gente... Tem 2 coisas aí importantes, tá? Toda igreja na terra vai ter repreensão. O destaque, cada uma igreja tem um destaque das 7 igrejas de repreensão, né? Por quê? Porque, na verdade, se a igreja ela não tiver nada de errado, nada, no aspecto de quê? No aspecto da santificação, então ela está pronta para subir. Esmirna e Filadélfia. Então, o que acontece? A gente teria até que dar uma lida, né? Era bom até abrir o texto, né, de Filadélfia para a gente poder entender. E também de Esmirna também. O que acontece é o seguinte: a gente vai percebendo que 2 questões. A primeira, entre a tua pergunta, vamos lá, original, para mim não fugir da pergunta original. Estamos vivendo para reino, Isso. como se prega se estamos vendo o que prega. Tem 2 questões importantes aí. A primeira e eu sempre gosto de citar isso, quando o bispo Tito Oscar, e é um fato relatado, ele acaba um sermão inflamado, um sermão poderoso na igreja, vai à porta, e aí vem uma senhora, né? E essa senhora pergunta então: bispo, o senhor vive tudo que o senhor prega? E ele responde: minha irmã, nem tudo que eu vivo eu prego, mas eu prego tudo que eu quero viver, porque a palavra é maior do que eu. Sim. A palavra sempre vai ser maior do que o pregador. Com certeza. A palavra sempre vai ser maior. Então, 1 João 8 diz: perfeito só houve um. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está em nós. 1 João 8. Porém, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, o que faz a distinção da igreja de Filadélfia e de Esmirna das outras é que elas não perderam efetivamente o primeiro amor. O problema é que se perde o primeiro amor. A gente sabe que foi profetizado pelo sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, lá na altura do verso 12, ele diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não de todos. Então, quando você vai perdendo o amor, né, e vai perdendo a alegria da salvação, como Davi no Salmos 51, verso 12, ele vai orar e dizer: torna a dar-me a alegria da salvação, o que vai acontecer? Você vai perdendo esse amor, essa afetividade espiritual, então a igreja vai caindo, e a igreja somos nós. Vai caindo da fé, decaindo valores e princípios. De outro modo, existe o consumidor da fé, o mercado gospel, e aqueles líderes que, tristemente, eles não têm ovelhas, eles têm cliente. Eles promovem uma clientela. Então a pessoa vai, paga o ingresso, senta, tem direito de reclamar e cobrar alguma coisa. Isso aí é o cliente, ele não é a ovelha. A ovelha não. A ovelha, segundo o Evangelho, João 10, 27 e 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso que toda vez ele diz em Apocalipse às 7 igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, a ovelha ela vai ter ouvido de ovelha, ela vai ouvir a voz do pastor. O engraçado é que o pastor não é uma figura de nome apenas e local. O pastor é uma questão espiritual. Então, quando esse pastor entende isso, e essa igreja entende isso, aí você vai ter a igreja abençoada. Todavia, eu não posso dizer que a igreja de Éfeso não era abençoada. Diferente da igreja de Corinto. Porém, Paulo, em 1 Coríntios 3, ele fala: aos santos que estão em Corinto. E se eu vou olhar o padrão moral e ético da igreja de Corinto, vou ficar horrorizado. Então eu vou para Éfeso rapidinho, só para você poder perguntar mais. Efésios 1, 15 e 16, Paulo louva, exalta a atitude da igreja de Éfeso, quanto ao amor que ele tinha pelos irmãos e quanto ao amor que eles tinham pelo Senhor. De outro modo, 30 anos depois, ou seja, no ano 90 depois de Cristo, quando se escreve, tem que aproximar aqui, né? Quando se escreve para Apocalipse, ele vai dizer uma coisa contra a igreja de Éfeso. Abandonou, não sei se você anotou aí, cada palavra
né, para a igreja de Éfeso, abandonou. Anotei. Seria até interessante você ler aí para o nosso telespectador. Éfeso perdeu o primeiro amor. Então, olha só, depois você cita os outros. Então, por exemplo, o que levou a igreja de Éfeso a perder o primeiro amor? O que fez com que a igreja de Éfeso perdesse o primeiro amor? Aí o João dá uma dica, ó. Volte às primeiras obras, lembre de vocês querem. Então tem duas coisas: abandonar as primeiras obras. E quais são as primeiras obras de todo cristão que ama Cristo? Número 1, ele quer dar almas para Jesus. Ele quer abençoar todo mundo, ele quer ajudar todo mundo, ele quer levar o amor de Cristo. Mas ele vai perdendo isso com o tempo. E a perca desse amor, dessa afetividade espiritual, faz com que ele, então, fique enquadrado na igreja que perdeu o primeiro amor. Curioso, eu vou concluir agora, que Paulo, na sua trajetória cristã, ele teve alguns amigos que ficaram doentes. Epafrodito, por exemplo, e Trófimo. Para Epafrodito, em Filipenses 2,27, ele fala: Epafrodito adoeceu mortalmente. Mas Deus se compadeceu dele de mim. Deus se compadeceu dele de mim, né? E o curou, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E ele leva uma benção sem medidas. Isso, ele na verdade, ele levava a carta e levava as ofertas da igreja de Filipos. Porque a igreja que se associou a Paulo no tocante às ofertas missionárias foi a de Filipos. Uhum. E para ela, Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vocês necessidade de glória. Mas para concluir... E não era só o suficiente, eram mais do que suficiente. Isso. E ele deixou Trófimo doente em Mileto. Então, você que está assistindo, por que Paulo deixa Trófimo doente em Mileto? Está em 2 Coríntios capítulo 4. Por que não deixou Trófimo doente em Éfeso? Que tinha uma grande cidade, tinha uma capacidade fenomenal de cuidado na medicina. E deixou ele em Mileto. Porque ele não ia deixar um servo dele numa igreja sem amor. Sim. Então é isso, Mário. A gente tem que lutar e trabalhar o primeiro amor. Para a gente poder... A gente vai trazer aqui vídeos, né? Eu vou citar aqui algumas coisas que o apóstolo pede que se arrependesse de estar permitindo que acontecesse dentro da igreja, aos anjos da igreja, né? Aos pastores. Isso. Então, só que eu vou precisar que o pastor seja bem objetivo, tá? Sim. Pérgamo. Aí, qual foi a repreensão? Permitiu doutrina de Balaão e doutrina nicolaíta. Aí, de uma forma objetiva, pastor, queria que o senhor falasse para aqueles que... rápido e objetivo. Doutrina de Balaão e nicolaítas. Nicolau, ele absorveu a filosofia platônica entre que a alma e o espírito têm uma dualidade. Aí, o que ele pregava? Que o espírito é bom e a carne não presta. Então, nessa linha, Nicolau, ele levava a mulher dele diante da igreja e dizia assim: olha, tá vendo essa mulher aqui? Tudo que ela faz é no corpo, o corpo não presta. A alma está pronta e o espírito é limpo. Ela é uma santa mulher de Deus. E o que ela fazia? Ele era chifrudo, português bem claro. Uhum. Ela pulava o muro. Então, quando a Pérgamo vai dizer que adotou as obras de Balaão, é porque Balaão era o profeta veterotestamentário, que Balaque, o rei, subornou ele para profetizar contra o povo de Deus, e ele não teve êxito, porque contra a nossa vida não vale encantamento. Amém. Sobretudo, ele também fez miscigenação de raça, ou seja, judeus se envolvendo no casamento com mulheres de outras nações, e também a idolatria. Então essa é a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que envolve idolatria, envolve a venda, né, do milagre. Olha só, hein? A venda do milagre. Se tem alguma igreja vendendo milagre aí, cai fora. Cuidado, né? Pela lei estelionatário, não é isso? Cuidado. É estelionatário não, tem outro nome, é charlatanismo. Não é verdade? E pela ética é safadeza evangélica. Então, se você ouvir doutrina de Balaão, você já está entendendo. Essa mistura. É um falso profeta. É um falso profeta. Né? Então, vamos lá. Sardes, tem nomes de que vive, mas está morto. Rapidinho, meu pastor. Muito bem, é uma igreja que é como muitas igrejas, tem uma aparência, né, uma performance tremenda, litúrgica, existe grandes eventos. Porém, ela estava... Cheia, lotada. E por que ela estava morta? Porque só tem uma coisa que gera festa no céu. Salvação. Lucas 15, verso 10. Quando um pecador se converte, isso aí. A festa, os anjos de Deus celebram. Então, tem muita igreja que tem muita festa. A gente vai fazer uma festa, a gente citou aqui. Uhum. Mas essa festa, se não tivesse objetivo, ela perdeu o sentido. Verdade. Tiatira tolera Jezabel,
que é a prostituição e idolatria. Muito bem, a mesma coisa. Na verdade, Jezabel, ela personifica a profetisa do inferno, né? Que vai para o altar com lascívia, sensualidade, pecaminosidade, e é a mesma que vai ameaçar os profetas. Ou seja, esse espírito tem raiva e ódio de profeta. É como o mesmo espírito que fez com que Herodias pegasse a cabeça de João Batista. Então, meu amigo, a gente tem que tomar cuidado. Os profetas que é de Deus, tomem cuidado. Exatamente. Laodiceia, tuas obras não é nem frio e nem quente, porque és morno e vomitar-te-ei da minha boca. Na verdade, é uma questão geográfica muito interessante, porque Laodiceia ela tinha uma prática. Todo mundo, quando vinha, como Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, você vai subindo e tem nascentes d'água. É comum ter pessoas bebendo água. Já viu em Petrópolis, na subida? Sim. Que tem aquela nascente. Então, Laodiceia, na entrada, tinha água. Só que tinha um problema, as águas vinham por aqueduto. Você está falando de Laodiceia. Você tinha cidades próximas, como Hierápolis, que tinha águas termais, 16 quilômetros até a água chegar lá por aquedutos. Então, essa água não chegava nem fria e nem morna. Ou melhor, nem fria nem quente, chegava morna. Você, com muita sede, num sol escaldante, beber água morna, o que vai acontecer? Nossa. Você vai vomitar. Com certeza. Então, essa é a ideia que o Senhor está falando. Ou a igreja é quente ou ela é fria. Mas ela não pode ser morta. Deus vomita. Morna, ela acaba É isso aí. vomitando, né? Então, nós trouxemos isso porque nos dias de hoje, tudo aqui, momento algum, Jesus fala, você vai para o inferno. Jesus ainda está no momento de misericórdia, não de justiça. Agora a misericórdia é arrependei-vos. E precisamos olhar para nós mesmos, não para o irmão que está ao lado, né, meu pastor? Verdade. Mas para nós mesmos e em si pedir arrependimento. Bom, gente, então eu trouxe isso aqui para a gente poder só ter uma síntese, né, um pouquinho mais do que é a nossa proposta dentro do podcast Programa Casa do Senhor. E eu trouxe aqui uma pergunta ao pastor, em cima dessa conversa que nós tivemos. Nos dias de hoje, como os pastores recebem as repreensões feitas por outros homens de Deus? Eles aceitam ou não? Ou existe protecionismo no meio dos anjos da igreja? Muito bem, eu acredito, Mário, que exista sim, nas mais variadas denominações que temos, né, porque toda denominação séria ela tem um código de ética, né? E nesse código de ética, e pastores sérios, via de regra, fazem parte, né, de uma denominação séria. E esse código de ética vai legislar e dizer como que tem que agir em casos específicos dentro da palavra de Deus. De outro modo, tem aqueles que caem no erro de Davi. O rei Davi, ele adulterou com Betseba e ele praticou o homicídio do esposo dela, Urias, que era um tremendo escudeiro de Davi. De outro modo, a Bíblia vai mostrar que quando o profeta Natan vai lá na casa dele e conta uma historinha para ele. Fala, senhor rei Davi, é o seguinte, acho que está em 2 Samuel 11, se o meu HD não estiver falhando. Davi é o seguinte, tem um homem e tal, que ele estava aqui, veio um peregrino, e ele pegou uma ovelhinha de um servo dele e deu o peregrino. Ele tinha tantas ovelhinhas, mas ele pegou justamente a do servo dele. O que faz com esse homem, Davi? Davi mata. Davi, esse homem é você. Foi você que fez isso, Davi. Agora, em contraste com o que a gente vê em alguns líderes evangélicos hoje, em contraste com isso, Davi faz o quê? Salmo 51. Em iniquidade me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui gerado. Salmo 51, versículo 5. E ele fala, Senhor, me perdoa, né? Purifica-me, Senhor, e serei purificado. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Então, em contraste a isso, existem hoje líderes que não aceitam, irmão. A mente cauterizou. É mais ou menos quando os escribas... O cara já está no terceiro casamento, quarto, já adulterou, já fez tudo que não presta e está lá. É como Jesus se apresenta aos escribas e fariseus e ele não reconhece, mediante a palavra de confronto que vinha a eles. Ao invés deles olharem e receberem aquela palavra para melhoria de si mesmo, eles não recebiam aquela palavra de confronto, porque a soberba já tinha tomado conta, a carne, o espírito da carne já estava lá em cima, e eles não poderiam receber repreensão de uma pessoa no qual eles não conheciam. Doutrina certa, vida errada. Mateus 23, versículo 3, Jesus falou o seguinte, sobre os fariseus, fazei tudo o que eles dizem, mas não pratico o que eles praticam. Sim. Não faço o que eles fazem. Então tem muita gente com doutrina certa, discurso certo e prática errada. Você quer conhecer um homem de Deus? Olha para a família dele. Você quer conhecer um homem de Deus? Vá lá na igreja dele. Mas não vê pelos frutos pelos frutos, que isso não é fruto. Não veja pela aparência eclesiástica ou eclesiológica. Por que eu digo isso? É bíblico que eu vou dizer, Mário. Mateus 7, 21 a 23.
Está escrito o seguinte, olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, pode completar? Sim. Entrará No reino? no reino de Deus. Sim. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome profetizamos. Fizemos sinais de maravilhas. Olha só, Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A palavra ali é curiosa, porque a palavra nomos no grego é lei, nomos, ou seja, sem lei. E, na verdade, ali é uma palavra ligada a ramarte, ou ramartia, que é você que vive na prática do pecado. Não é quem vive sem praticar a lei judaica, como alguém tenta dizer, aquele que é judaizante, tenta pegar o texto, mas não. É aquele que vive na prática do pecado, porque aquele que nasceu de Deus, ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Pecar nós pecamos, correto? Sim, sim. Mas não vivemos na prática. Com certeza. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não uma prática costumeira. Então, para fechar, muita gente pensa que a prerrogativa, o predicado para reconhecer o homem de Deus são dons espirituais. É aqui que é o equívoco. Chega no lugar, pensa você que está aqui assistindo. Ó, expulsa demônio, o cara tá lá na ponta, pensa num templo enorme. Aí, ó, manifesta aí, ó, pum. Caramba, esse cara é de Deus. É de Deus. E aí revela até as cores das calcinhas e da cueca do malandro. Aham. Olha só. Aí a pessoa se impressiona com aquilo. Se impressiona. E aí faz sinais de maravilha. Sinais de maravilha Balaão também também. fazia. Então, olha só, sinais de maravilha é diferente de cura divina. Sinais de maravilha, o cara não tem olho e nasce olho. A perna é curta, ela cresce. Então as pessoas se pressionam. Só qual foi a palavra de Jesus? Afasta-se. Eu não conheço vocês, rapaz. Vocês não são conhecidos no céu, não. Sim. Vocês têm muita fama aqui na terra, mas eu não sei quem é vocês, não. Então tem muita gente famosa na terra, conhecida por demais, Aham. mas não tem nada do seu nome escrito no livro da vida. Pela- Então eu não estou julgando ninguém, eu estou falando da Bíblia. Então é uma realidade. Então, Mário, o que evidencia o homem de Deus? Mateus 7, 15, 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos? Eu falo o fruto do caráter. Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o cara profetiza, faz o que for, não tem amor, vingativo. Não sei se você conhece algum líder assim. Ó, Não me pergunta. alegria, não tem alegria nenhuma, só vive emburrado, cara feio, amarrado, com raiva de todo mundo. Paz, não tem paz. E aí vai embora. Pois é, eu trouxe Beber até uma água por causa disso. eu trouxe esse tema, né, porque gente, é importante a gente receber, mas com o espírito de aprendizado, de olhar para si mesmo e dizer, será que eu cometo isso? Será que eu faço isso? Porque muitas das vezes a gente está tão assim, falando aquilo que as pessoas precisam viver, mas a gente não se olha para nós mesmos, nós pregadores, né? Nós que somos líderes de alguma igreja, de algum departamento. Então é importante a gente buscarmos essa reflexão e buscarmos se arrepender, que é esse o nosso objetivo. Gente, olha só, eu trouxe aqui para vocês uns vídeos que nós buscamos lá no YouTube, né? E vamos aqui conversar sobre esses vídeos. E esse primeiro vídeo que eu vou passar aqui é da pastora Sara Shiva, aonde ela fala, o cristão pode ouvir músicas do mundo? Então essa é a pergunta ao pastor Ailton Bezerra, mas primeiro vamos ver o que ela fala aqui. O que mais você vai ver nas igrejas é que se abafa esse assunto porque é muito polêmico, porque mexe com alguns cristãos que querem escutar a música do mundo e querem continuar sendo crente, dizendo que isso não afeta eles. Vai afetar. Pode não afetar assim de cara, Você mas acha vai. mesmo que Não, eu não acho, eu sei. eu Vai tenho que afetar. abandonar meu Foo Fighters? Vai afetar. Se o cara do Foo Fighters se converter, for batizado com o Espírito Santo, aí a fonte dele começa a ser o Espírito Santo. E aí você pode começar a ouvir o que ele compor a partir daquele momento que ele se converter. Porque a partir daquele momento, a fonte dele de inspiração vem do céu. Não existe só música do céu. Infelizmente, quando o diabo caiu, ele não perdeu o poder de fazer música, não foi tirado dele o poder de fazer música. Deus não tirou do diabo o poder de fazer música. E Isaías falou isso no capítulo 14, verso 11, se não me engano. Se alguém puder só checar para mim, porque às vezes eu confundo se é capítulo 14, verso 11 ou se é capítulo 11, verso 14. Mas eu acho que é capítulo 14, verso 11. Ele diz assim, derrubado está na cova ou no Seol. Derrubado está na cova. Na cova é o Seol, que é o inferno. Então Isaías vê o diabo caído no inferno. Ele fala, derrubado está no inferno a tua soberba e o som da tua música. Isaías vê o diabo caído no inferno com a música dele, com o poder de fazer música dele.
E ele fala, por baixo de ti uma cama de vermes e por cima uma cama de vermes. Achou? É esse mesmo? 14 e 11. É o Isaías 14 e 11. O que fala? Aqui... Aqui tá numa outra versão, mas ele tá Vamos lá. dizendo assim, ó: está derrubada até o Seol, a tua pompa, o som dos teus alaúdes. Seol é inferno. Seol, isso, Seol. é o inferno. O som dos teus alaúdes. Alaúde é a harpa, tá? Os bichinhos debaixo de ti Vermes. se estende e os bichos te cobrem. Por cima, vermes por cima e por baixo. Ou seja, o diabo está no inferno, Isaías vê ele no inferno, caído, com vermes por cima e por baixo, e com a harpa e com a música dele. Entendi. Ele foi o primeiro ministro do altar, aonde eu te dou a base bíblica para ele ter sido o primeiro ministro do altar. Ezequiel Louvor. 28, a partir do verso 11 e 12, você vai vendo, chega um momento que Deus mostra ele sendo criado e a música sendo criada pela primeira vez. Vê se você acha pra Com mim, ele. que eu não lembro. Eu acho pra você. Certo? Ezequiel 28. O que acontece? O diabo, antes dele ser diabo, ele era... Ela dá ali uma interpretação, eu nunca tinha visto com esse prisma. Eu sempre achei, tipo, olha, é melhor que eu me edifique com músicas cristãs que vão trazer palavra de Deus para minha vida, do que de repente ouvir uma música que fala de amor, que não me faria mal. Mas quando ela falou, a inspiração vem da onde? Primeira coisa, o diabo não está no inferno. Já começa por aí. A palavra Hades, no hebraico, e Sheol, no grego, é lugar abaixo. Tá? Ou seja, partes inferiores da terra. Segundo Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, quando diz que prendeu o diabo, na versão portuguesa, o grego é recessiou, ou seja, limitou na sua ação. O diabo está limitado na sua ação e faz o que faz por causa da igreja e da pessoa do Espírito Santo. Então ele não tem nada de estar preso no inferno. Existem anjos, segundo lá a própria palavra de Deus, né, em Judas, no versículo 6, mais ou menos, a gente pode depois até, se quiser ler o texto com calma, a gente pode até fazê-lo, mas diz que Deus os prendeu no inferno, tá? Até que se completasse tudo, tal. Então ele não está no inferno, está limitado na sua ação. Bom, com relação ao o inimigo, né, que no caso era querubim ungido, classe única no reino angélico. Ele não era diabo, não era Satanás. A palavra diabo é diabolos, quer dizer o adversário do homem, Satã, né? Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então, esse ser, ele era um querubim ungido, classe única, porque no reino angelical você tem anjo, arcanjo, querubins, serafins. E você tinha um querubim ungido. Vamos lá. Teve uma senhora que fez uma música dizendo: eu sou o querubim ungido que caiu do céu e vim para a terra e levantei o quê? Poeira. Essa música é um recado realmente do inferno. Com certeza. Pode não ser a proposta de quem a fez, mas ela é uma denúncia do que está em Ezequiel capítulo 28, citado ali pela pastora Sara Shiva. Então, Ezequiel 28 é uma analogia ao rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12. O que ocorre? Algum hermeneuta fala assim: não, mas não tem nada a ver com o diabo. Então, meu amigo, eu não entendo as metáforas que estão ali. O rei de Tiro não estava no Éden, jardim de Deus. Ele não foi coberto com pedras preciosas. Então, toda metáfora alude a esse ser, o querubim da guarda, o querubim ungido, que realmente, Apocalipse 12, versículo 7, vai dizer que houve peleja no céu, o arcanjo Miguel pelejou contra o diabo, a antiga serpente, Satã, que é Satanás, e não se achou mais o seu lugar, ele foi tirado por terra. Apocalipse 12, 4 diz que levou a terça parte dos anjos, e vai dizer ainda que ele veio para a terra, aí diz, Apocalipse 12 vai dizer, confere em casa aí, meu irmão, ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, na verdade, o que ela... Só para explicar, tá? Porque ela fez uma exposição da demonologia, da satanologia e da tanatologia no aspecto da doutrina da morte, misturando ali, sem compreender muita coisa. Mas, ok, cada um no seu cada um. Estou explicando aqui a questão teológica. Agora, indo para a parte da música, o que acontece, Mário? É fato que a música tem um poder. A música tem um poder, primeiro, no mundo emocional. Você ouve uma música, você chora. Já aconteceu contigo? Sim. Você que está assistindo aí? Sim. Ok? Quando a gente estuda PNL, a prática da programação neurolinguística, a gente consegue fazer dentro da programação a pessoa chorar lembrando de uma música, por exemplo. Uhum. Então, a música tem esse poder. Então, qual é a diferença? Aí, ó, a pergunta simplória. Entre, vamos lá, Kennedy tocando o seu sax e o cara arrebenta, e muitos casamentos coloca Kennedy, sim ou não? Sim, muitos. Muitos. É só instrumental. Mas qual a diferença de Kennedy tocando seu sax e o Davi tocando a sua harpa? É que Kennedy toca apenas na alma. O Davi com a harpa toca no espírito.
Então, o demônio que está agindo na vida do rei Saul tem que sair. Por isso que onde há louvor, Deus habita no meio dos louvores. Há uma esfera espiritual onde há louvor. Mas aí não é onde ela está querendo dizer que Deixa eu continuar o aquele que raciocínio. vem... Não, então vou chegar aí. Então acontece, Deus habita entre os louvores. Então quando Efésios vai dar a dica rapidinho de como ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18. Não vos embriagueis no vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de todo o coração e com gratidão. Ou seja, com ações de graça. Então, o louvor ele tem esse poder de edificação. Aí o que ela está dizendo ali? E aí eu concordo com ela, e eu explico por que eu concordo. Concordo em que sentido? Onde é que uma música, tá? Que tem, porque esse tema é polêmico porque tem música. As pessoas confundem a arte com artista, tá? E tem música, por exemplo, como letras do Roberto Carlos, muitas delas, né? Que você for analisar dentro da questão da letra. É melhor do que muito louvor que um crente escreveu. Porque, às vezes, ele não está dentro do aspecto da letra, não no aspecto espiritual da coisa. Então, vamos continuar. Agora, qual é a grande questão, Mário? Para fechar aqui. Eu vou voltar de novo para o grande dilema ético apresentado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 12 e 13, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 22 e 23, ele traz o grande dilema ético. Paulo fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, já no 10, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que a Shiva está falando é que há uma influência espiritual sobre a música. E claro que tem. Eu não discordo dela, tem. Ué, eu era do funk, irmão. Você bota lá, igual é na minha época, eu não sei na época aqui do meu amigo ali, incorporado é o diabo. No baile funk era assim. Eu quero que esse poste caia na minha cabeça. Vai dizer que isso aí tem Deus. Não tem Deus. Isso é coisa do Satanás. Então, resumindo a conversa, eu sou um cristão. Qual é a lógica? Qual é a edificação que eu vou ter ouvindo, por exemplo, a Anitta? Nenhuma. Então pronto, então... Não, mas como ela coloca ali, é o que me chamou a atenção, porque eu nunca olhei por esse prisma. De onde vem a inspiração? Porque a letra, você pode analisar a letra, caramba, é uma letra maneira, é uma letra legal, de amor. Caramba, só falou coisa de amor. Mas de onde foi a inspiração para sair aquela letra? Ali que é o ponto que tem me uma chamou música lá, atenção. Deni Barros, que fala canções que só falavam de amor, que não passa de ilusão. Comigo agora, com Cristo agora tudo é diferente. Cristo fala a toda a gente, porque Cristo mudou o meu viver. Então acho que a Aline Barros, que essa música matou tudo. Tem canções que são inspiração capeta mesmo, satânica. É isso aí, gente. Então você fica muito ligado aí. Respondeu, Mário? Respondeu. Porque eu tive que explicar um monte de coisa, porque não é complicado. É um tema que existe uma linha muito tênue, né? E a gente precisa até mais tempo para poder falar sobre isso. E quem não concorda, provavelmente quem não concorda. Agora, eu particularmente, meu carro, minha casa é só louvor. Amém. Né? Embora que hoje na onda do TikTok, você tem muitas musiquinhas e daqui a pouco tá todo mundo cantando. E a música é sinistra que ela pega, né? Não é assim? A música é sinistra que ela pega. Então a gente tem que ter muito cuidado, de acordo com assim, que eu entendi, né, daquilo que o pastor passou, né, como a pastora Sara Shiva passou, e me chamou muita atenção essa parte de como essa pessoa chegou àquela inspiração. E é importante que quando a gente subentende-se, que o cantor pode correr esse risco também, de pegar uma inspiração não vinda de Deus. Né? Mário, vários cantores, ele ouve todo tipo de música e vai criticar eu e você. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para fechar parte bíblica, é o seguinte, até para você entender, tá? E não ficar nada vago aqui na minha fala. A questão é a seguinte, me é lícito, me é conveniente? Beleza. Me edifica? Por exemplo, está se edificando, eu sei lá o nome do cantor, qualquer um. Está se edificando, ouvindo que o poste cai na minha cabeça, que incorporado é o diabo? Não outra letra qualquer? Uma letra de amor simples. Não, então, mas está edificando? Aí a pergunta pessoal. Outra, me domina? Outra, qual a lembrança que me traz? Por que eu quero ouvir essa música? Ela me remete ao céu? Pelo menos Colossenses 3, verso 1 e verso 3 vai dizer, pensai nas coisas que está do alto. Tem um louvor que diz, comece a pensar um pouco mais no céu. Já ouviu esse louvor? É até um sertanejo de Jesus. Comece a pensar um pouco mais no céu. Agora, tem crente chita para tudo.
Né? Porque estilo, Mário. Pastor, eu lembro como hoje, quando eu fui assumir o pastorado da igreja há 19 anos atrás, a comissão perguntou assim, pastor, qual as músicas que o senhor gosta? Eu falei, não gosto de nenhuma. Porque pastor não tem gosto. Porque senão você vai privilegiar, poxa, o gosto. Porque tem o estilo rock, pop, tem o quê? Você que é da área da música aí. Ah, sertanejo, Sertanejo, tem o pragode. Aí o cara não gosta do pragode, aí vai lá o irmão cantar. Eu vi o anjo com a espada de fogo, era fogo. Não... Ah, não, isso é então é complicado. Nós temos que ter o cuidado, né? Cada momento para ser aplicado. Então eu acho que, tipo, a música do pagode, em estilo, né? Do pagode, ou sertanejo, ou funk, com letras que vão edificar o reino, fora da igreja, em ambientes que as pessoas necessitam ser tocadas, porque é uma estratégia de Deus. Nós temos que entender isso como estratégia de Deus. Agora, às vezes, nós queremos nos adaptar ao mundo. E é aí que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, dando continuidade, nós vamos agora ao segundo vídeo. Pastor Silas Malafaia, onde ele, ao final do culto, ele interrompe a Santa Ceia ali, porque algumas pessoas já estavam saindo, e ali ele chama a atenção dessas pessoas. Vamos ver esse vídeo e depois conversar sobre ele. Saindo se eu não terminei a ceia? O que está acontecendo? Eu não terminei o ato da ceia. Que agonia é essa? Você não sabe o que é prestar culto, não? Nós estamos na maior festa da igreja. O maior ato espiritual é aqui. Por que estão agoniados? Porque vão dar meio-dia? A maioria das Assembleias de Deus, a ceia termina às 14 horas. Com campanha, com tudo que eu estou fazendo aqui, vamos terminar daqui a 5, 6, 7 minutos. Rapaz, tem gente que nem para ser abençoado presta. Que agonia é essa? Eu tive que interromper aqui o louvor, porque vale para tudo que é igreja. E não é gente que está passando mal, porque se vai passando mal, sai. Tem que ir no banheiro, vá. Mas não é isso. É mania de sair da igreja antes de acabar um culto. Culto é racional, meu irmão. Você não é obrigado a estar aqui, mas seja fiel a esse ato. Repete aí, irmão. Então, assim, a atitude dele... Olha, gente, eu trago o vídeo com o pastor Silas Malafaia. Eu amo de pastão, existem coisas que eu concordo, existem coisas que eu discordo, mas eu trago com propriedade, porque uma vez eu assisti um vídeo dele e ele diz assim, olha, você pode discordar daquilo que eu falo, você pode discordar das coisas que eu faço, mas o que você não pode é falar mal de mim. Falar mal de mim não, você não pode agredir a pessoa dele, a dizer coisas errôneas da parte dele no sentido pessoa. Uhum. Então nós temos com esse cuidado, que nós não queremos falar nada do profeta, mas queremos debater o assunto que está sendo dito ali. E o momento ali eu entendi a reverência no culto. E eu queria pedir ao nosso amigo, pastor Eduardo Baptista, nosso pastor lá do programa Casa do Senhor, pastor Ailton Bezerra, para que pudesse falar um pouco sobre isso. A pergunta que eu faço aqui o que o senhor acha da atitude dele? Gostaria que falasse sobre a reverência no culto. Eu como pastor evangélico também concordo em gênero, número e grau. Existe muita gente que desrespeita a igreja. Como ele falou, se o cara está com problema de saúde, se o cara está tomando remédio, beleza. Agora tem gente que vem para a igreja com horário marcado, quer controlar tudo, tá? E não submete. Todo lugar tem protocolo. Se o cara não encaixou, mete o pé. A questão é essa. Se ele não está gostando do ambiente, o ambiente não é para ele, é o que ele falou ali. Na Assembleia de Deus acaba 14 horas. Ele acaba lá meio-dia. Então, o cara se encaixa lá. Eu sou batista, é outra proposta. Uhum. Então, cada um na sua proposta. Agora, no aspecto da reverência, o que Paulo fala? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O culto racional, ele não exclui emoção. Então, 80% do ser humano é emoção. Mas a racionalidade tem que estar presente. Certo. Porque se eu perco a minha razão, no sentido de racionalidade, raciocínio lógico, a minha mente ficou infrutífera, então Deus não está nesse negócio. Então, o que aconteceu ali? Ele percebeu que a turma estava metendo o pé. Bom, se você perguntar para mim, pastor, na tua igreja já aconteceu isso? Com certeza. E eu, meu amigo, eu não me incomodo.
Eu nunca fiz isso que ele fez ali. Meu irmão, o cara quer ir embora, que ele vai embora, entendeu? Também, mas eu não repudiei a atitude dele, acho que está correto. Ele é o pastor da igreja e quem é a ovelha dele submete. E acabou. Senão, é como eu falei, cai fora. Porque se o cara não gosta daquilo ali, você trabalha numa empresa, tem norma e tem regra. Então, ou você se submete ou você não fica lá. Igreja não é empresa, mas igreja é lugar de ordem, não é lugar de bagunça. E tem gente que está achando que a igreja é a casa dele. Eu gostei muito do pastor Alan Kramer, um amigo meu, pastor da Igreja Batista em Cristo, lá em Jacarepaguá, e ele foi pregar lá na igreja que sou pastor, e eu não estava no dia, eu acho que eu estava com problema de saúde, não sei o que era, e ele falou o seguinte, irmãos, tem crente pensando que a igreja é o parquinho, onde a criança vem para brincar. E aí, as pessoas colocam aquele salgado, né? Abre no meio do culto, a confusão danada, gente com água, com guaraná, não sei o quê, dentro do templo, uma confusão violenta. Então tem gente também que não sabe ensinar o filho nem a se portar na igreja. Então isso é muito complicado, Mário. E as pessoas não entendem isso, está achando que a igreja é a casa dele. E a igreja não é a casa dele. Eu concordo com gênero, número e grau, mas eu não concordo. Ele interrompeu o momento de celebração ao Senhor para chamar a atenção. Tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que ele fez no início do culto, louvor, mensagem, adoração, tudo que ele fez naquele momento, mediante uma atitude errada do povo que saiu antes da hora, ali no momento, ele também contribuiu para que em corações de pessoas se perdesse tudo aquilo que foi plantado. Então, eu acredito que ele deve ter essa atitude em outro momento, em uma outra hora, e sem desligar a TV. Vamos falar aqui com cara a cara aqui, eu e você. Então, temos que ter esse cuidado, que hoje tudo é TV. Então, a gente está ali para levar o nosso amor. Precisamos corrigir. É necessário correção, mas com cuidado, admoestar. Uma palavra que eu gosto muito, mas ali fala com mansidão. Na verdade é o seguinte, o pastor é muito complicado, porque quando você é pastor de uma igreja, Deus ele fala com o pastor. Então, cara, eu particularmente não tenho muito essa prática, mas de vez em quando acontece de você ter que realmente falar alguma coisa. Então isso é muito fora o íntimo. Agora, como você e outros podem não concordar, é direito de cada um, não vejo nenhum problema nisso não. Não é não concordar, como eu falei, eu acho que quebra então, tudo aquilo que foi feito. Mas é uma opinião, entendeu? Em vez de eu sair com aquilo dali cheio da presença de Deus, sim, uma palavra rancorosa, uma repreensão naquele momento ali, que era para me passar meu dia celebrando, eu agora pode estou com uma mas palavra é relativo, é muito relativo. Porque cada um recebe de um jeito. Tem gente que gosta. Tem crente, cara, que é masoquista espiritual. O pastor chamou a atenção. É bem complicado. Eu gosto de olhar para que todos sejam salvos, né? Então, a gente tem que buscar esse cuidado, e é uma palavra de opinião, né? Sim, não é uma coisa assim, não. Tem que ser desse jeito. Não, mas acho que não tem nada demais. Aqui tranquilo. Nós estamos colocando nossas visões. E agora, nosso terceiro vídeo, a cantora Bruna Carla, ela vai ao hospital. Eu gostaria de passar aqui. Agora eu quero ver o que vão falar. Presta atenção nisso daqui. Tão bom pra mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, que aumenta a minha fé. Eu sinceramente falando agora queria ver aqueles que criticaram e tentaram cancelar a cantora. Mas nós sabemos que ainda assim haverá aquele que vai criticar, porque ele não vai olhar com os olhos espirituais, né? A minha pergunta ao pastor referente a essa atitude, não precisamos ter mais atitudes como estas para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo? Essa cantora, ela me chama muito a atenção, porque não é a primeira vez que ela toma uma atitude. Essa é uma atitude de amor ao próximo mediante aquilo que está acontecendo ali com aquela criança. Agora, ela também, no meio de... Ela se posicionou, ela é uma artista e tem um nome. Geralmente, artista, eles não gostam de posicionar por determinados assuntos.
ela se posicionou quando foi convidada a ir um casamento de pessoas do mesmo sexo, e ela se posicionou dizendo, olha, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a igreja, com a fé que eu professo, eu não posso participar desse momento, cantar nesse momento. Então, naquele momento ali, ela me chamou muita atenção. E agora teve mais essa. Mas a minha pergunta específica é essa. Não deveríamos fazer mais isso com incentivo? As pessoas ficam no meio termo, tipo, que a mão direita faz, a esquerda não deva ficar sabendo. Então, não devo postar. Eu devo fazer no particular. Só que aí, como é que ficam os frutos? Como é que fica... Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu aqui estou glorificando a Deus pela atitude dela. Amém. Eu vi aquela criança, já fiquei tocado, porque a gente tem passado alguma dificuldade Sua com filha, isso. né? E você imagine se, sei lá, Deus do livre, um filho teu está ali internado, e aí um parente, aí vem um cantor desse, servo do Senhor, e vai ali visitá-lo. Cara, seria excepcional. Eu acho que seria uma choradeira para todo mundo. Então, na verdade, o que acontece? A atitude dela é bonita, eu acho que a atitude de comércio tem que ser celebrada assim, tem que ser colocada em voga, né? Você também faz um trabalho legal. Eu acho que críticas as pessoas fazem, mas não faz nada. Mário, guarda aí contigo aí um pensamento do quarto século, que eu costumo sempre colocar ali onde vou e dou palestra, né? As grandes obras são sonhadas por gênios loucos, realizadas por trabalhadores natos, desfrutadas pelos felizardos do bom senso e criticada pelos inúteis de sempre. Então, sempre vai ter inútil para ficar criticando. Sempre vai ter o felizardo que só vai gozar do benefício e ainda vai reclamar. E sempre vai ter aquele que vai arregaçar a manga, o trabalhador nato. E sempre vai ter um gênio louco. Então, é melhor ser um gênio louco, um trabalhador nato, do que ser um crítico de frente. Então, parabéns, Bruna Carla, parabéns para você e parabéns para todos aqueles que fazem alguma coisa que presta no mundo, que tem tanta gente que não está valendo mais nada. Fazendo a diferença na vida daqueles que estão precisando. É isso aí. Só uma pergunta em cima disso, meu pastor. Jesus, nos dias de hoje, como o senhor imaginaria? Ele usaria a rede social? Rapaz, é uma pergunta interessante. Eu creio que ele usaria porque Jesus, ele utilizou todo o mecanismo existente na época. O que ele tinha? Tinha um barco. Ele foi lá, Pedro, me empresta o barco. E foi pregar no barco de Pedro. Uhum. Se você vê, Pedro emprestou para ele e começou a pregar no mar. E houve uma revolução. Então, ele usou o barco como tecnologia, ele usou a sinagoga, ele usou as casas, ele usou o mar. Então, ele usou o que ele tinha. Ele usou o animal também. Então, o meio de transporte. Então, eu penso que ele utilizou tudo isso e ele utilizaria toda a parte de tecnologia para chegar à pregação do evangelho, com certeza. Então, a gente vê por aí, né, nessa situação, que a rede social, ela não é como as pessoas falam, é como nós nos comportamos nela. Verdade. Então, Jesus se comportaria usando para poder abençoar vidas, levar a palavra de amor ao seu próximo, né, evangelizando aqueles que necessitam. Então, fica aí a nossa palavra. Nós temos mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui até um pouquinho além, né, do nosso horário, mas eu não queria deixar de passar esse vídeo. Pastor Silas Malafaia fala sobre o que acontece com os pastores que pecaram na sua igreja. Então, é um posicionamento dele. Eu gostaria de compartilhar para a gente poder ter uma noção do que acontece referente a algumas situações nas igrejas. Quando temos a comprovação de pecado, imediatamente, se o pastor dirige uma igreja, ele é tirado da igreja. E ele, dirigindo igreja ou não, ele é excluído do hall de membros imediatamente. 60 dias, excluído do hall de membros. 60 dias depois, isso vale para pastor e para membro. Volta em comunhão. O pastor volta como membro. Ele não volta como pastor. E aí, ele vai passar por um período para saber se é isso que ele quer. Porque eu não consigo entender que graça de Deus é essa, que é intolerável e que não tem misericórdia, só tem justiça, e por causa de um erro de pastor, a gente manda ele e a família dele para o inferno, destrói tudo e não dá uma chance. Então o que eu faço? Eu tento recuperar esse camarada. Um pastor que vive exclusivo do evangelho, eu não corto o salário, eu não corto nada, porque nem a mulher dele, nem os filhos dele pecaram. Eu mantenho tudo que o cara tem. Vai trabalhar em áreas burocráticas.
como eu falei, né, tem coisas que eu concordo com o pastor Silas Malafaia e tem aquelas coisas que eu discordo. E tem às vezes é um pouco a mais aquelas que eu discordo, né? Mas essa é uma que eu admirei muito, a sua atitude. O cuidado com a sua ovelha, né, com o seu pastor, seu líder, não jogar no mundo. E eu gostaria de saber como é que é no meio da Igreja Batista, se é assim também. No caso da igreja do Silas ali, ele é o presidente da igreja, Sim. que é uma grande igreja, eu não sei quantos membros tem hoje, mas tem bastante templos e membros. Então ele falou da forma como ele procede. No caso de denominações, por exemplo, como no meu caso a Batista, pelo Código de Ética, o pastor, uma vez passando toda a forma de entender realmente aquele fato, aí tem, no caso, a ordem dos pastores locais, tem a convenção, tem a ordem estadual e depois para chegar na ordem do Brasil, há todo um rito de uma comissão de ética trabalhando para esse camarada chegar a então ser desligado. Ele fica 5 anos fora. Sim. Ok? E realmente o que o Silas colocou é bonito, porque como no caso da Batista, o pastor ele não é pastor da denominação. Olha que coisa doida. Ele é pastor da igreja local. Então, se acontece um negócio desse com ele, dificilmente ele vai ter algum amparo. Isso é triste, Mário. Mas é real. Então, o trabalho dele é legal. E o trabalho dele está revelado na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 5, lá no verso 24, 22 e 23, você confere aí, que Paulo vai dizer o seguinte, que o pecado de alguns homens se manifesta logo, os de outros só depois, ou seja, tem pecado que tem um âmbito social. E aí esse pecado, âmbito social, ele vai ter lá, de imediatamente uma punição. Sim. Agora tem gente que está incubado, mas Deus revela todas essas coisas. Verdade. Agora a atitude dele é muito nobre, por quê? Não vamos abandonar a ovelha ferida. Está corretíssimo, seja ele pastor ou não, ele é um ser humano. E aí o que ele falou, o cara pecou, mas a família dele também está toda errada, aí os filhos vão passar fome, vão ficar apertado, então... de fato, o pecado tem consequência, mas a consequência não é uma coisa que o homem vai promover. A consequência é algo da parte de Deus e não dos homens. Eu concordo plenamente. Parabéns, pastor Silas, parabéns, Mário, por trazer aí essa leitura. E as denominações, cada uma tem uma forma. Eu citei a Batista, porque sou o pastor da Igreja Batista, e realmente a Batista tem esse procedimento. Mas até onde eu sei, ninguém acolhe esse cara não, irmão. Não tem nenhum subsídio, não. Isso é uma coisa para a gente poder... analisar, né, pedir orientação, porque tudo pode ser mudado, né? Quem rege são os homens de Deus. Então são coisas que podem ser analisadas mediante aí exemplos como esse e de repente, quem sabe aí pode se mudar alguma coisa nesse sentido, porque precisamos preservar a vida e não jogar para o mundo. Com certeza. A gente luta tanto para que a pessoa venha para a igreja e de repente ela fica no ministério, errou. Existe também uma situação, meu pastor, até aqui é uma atitude da liderança para com liderança. Mas nós precisamos ter cuidado de membro para a liderança. O pastor, ele cuida da ovelha por anos. Nós erramos, vamos a ele, choramos ao lado dele, dizemos para ele o nosso pecado, ele vai lá, nos ajuda a nos fortalecemos para andar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, e nós vamos seguindo. Só que, na hora que o pastor erra, as ovelhas correm, as ovelhas não ajudam. Existe o lado que dá um pouco da soberba do pastor, que às vezes não permite que a ovelha chegue a ele. Contudo, né, a gente precisa cuidar mais da nossa liderança. São seres humanos, né, e a gente precisa saber que são um ser humano que pode errar. Da mesma forma que ele cuidou de nós, nós precisamos cuidar deles em oração e estando ao lado dele, para apoiar e não para empurrar. Não é isso, meu pastor? Verdade, é por aí mesmo. Na verdade, que Deus abençoe as igrejas que possa... ter esse olhar também. Isso aí. Gente, esse primeiro bloco aqui, nós estamos chegando ao fim. O primeiro bloco, meu pastor. Meu Deus. E a gente ainda tem mais coisas para conversar. E eu gostaria que vocês ficassem aí com a música do Projeto Rabone e Eu e História de Ruth. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Não insista pra que eu te abandone e deixe de te seguir.
Onde quer que fores, ali eu irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Essas são palavras de uma mulher que em meio ao furacão até mesmo lhe faltava o pão. Abriu mão de retornar para os seus pais então. Escolheu seguir Noemi, sua sogra tão temente a Deus. Da dificuldade não desesperou, porque em seu coração ela aceitou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Contra todas as circunstâncias teve fé, que ele não a deixaria só. Onde quer que fores, ali eu irei, e aonde tu pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ele é grande e poderoso e não desampara os porque em seu coração ela aceitou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Contra toda circunstância teve fé, que ele não a deixaria só. Não, não, não. Onde quer que fores, ali eu irei, e aonde tu pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ele é grande e poderoso e não desampara os seus. E a sua decisão agradou ao Senhor. O homem bom e justo enviou do remidor. Foi na sua descendência que Davi nasceu. Um homem segundo o coração de Deus. Onde quer que fores, ali eu irei, e aonde tu pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ele é grande e poderoso e não desampara os seus. Mulher virtuosa, obediente, trabalhadora e temente, Ruth declarou: o teu Deus é o meu Deus, meu Deus é o meu Deus, é o meu Deus. Ouça as músicas do projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Profetiza! Profetiza, Ezequiel, nova vida receberão. Profetiza! A glória é do Senhor! A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do
do Senhor, a Ele o meu louvor. Músicas que vão te encher da presença de Deus. Oração de Ana. Oh meu Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu Senhor, como Ana te orando estou. Puro coração. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor. Ao ouvir as músicas do projeto pelas plataformas digitais, você estará ajudando um projeto que busca arrecadar e investir recursos nas vidas daqueles que precisam para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Siga-nos no Instagram, Projeto Rabone e Eu. Voltando, vocês ouviram aí a música História de Ruth com Suelen Cristine, voz ungida, meu pastor. Vai estar lá. Vai na estar com a festa gente. jesuína, dia 10 de junho. Vai ser bênção. E quero convidar a você a poder conhecer mais do Projeto Rabone Eu. Entra lá no canal do YouTube, Projeto Rabone Eu, ou mesmo Instagram, né? Projeto Rabone Eu. Conheça mais, deixa Deus falar contigo sobre o nosso projeto. Você está vendo passar ali também. Nós temos um programa na Rádio 93 FM de sábado para domingo, sempre 1h da manhã. E nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que possam nos ajudar a manter esse programa. E você ouvindo as músicas do Projeto Rabone Eu, músicas essas que o Senhor nos inspirou a escrever, aonde um dia eu ouvi Deus falar, para de murmurar e me adore. E aí Deus começou a nos inspirar a escrever essas músicas, e você ouvindo, o dinheiro arrecadado pelas plataformas digitais serão usados para abençoar vidas, para aquelas pessoas que estão orando agora, pedindo, Senhor, eu não tenho o que comer, Senhor, eu preciso pagar essa conta, Senhor, eu preciso disso. Nós queremos ser esse instrumento de Deus, para ouvir o Senhor nos usar, para que essa oração seja respondida, mediante a ajuda que nós vamos levar a essa vida. Então, assim, tenho certeza que aquela vida vai glorificar o Senhor, vai cair semente ao seu redor, aquelas crianças vão olhar para cima e vão falar, eu quero ser igual àquela pessoa que um dia ajudou meu pai, um dia ajudou minha mãe. Amém? Então, não deixe de ouvir as músicas do Projeto Rabone Eu pelo Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Voltando aqui com o nosso pastor, nós temos mais vídeo e agora, pastor Silas Malafaia de novo, aonde ele vai falar sobre o dinheiro da igreja não é para pagar dívidas de membro. E é um assunto muito polêmico, mas nós estamos aqui com o nosso pastor para poder nos ajudar. Passa aí, por favor, meu irmão e amigo Carlos. Igreja não é banco para socorrer membros endividados. É pagar dívida de rolo que ele faz na vida, não. O dinheiro da igreja não é para socorrer membros que estão com pepino de dívida. Dinheiro não vai ver. Dinheiro não vai receber. Nós estamos hoje com um débito de mais um pouco do que 2 milhões de reais que eu estou devendo. Ou melhor, nós estamos devendo. Aí você diz, eu não estou devendo nada não, pastor. Tá. Tu é membro da DEVEC? Tá. Quem mandou me botar como pastor? Nós estamos devendo. Eu tenho que zerar esse débito para poder continuar com essas obras. Vocês viram aí que fizeram uma montagem, né? O vídeo ali é uma montagem. Um tempo, não sei quanto tempo foi, que já passou esse vídeo, onde o pastor Silas Malafaia ele tem um posicionamento, onde ele diz que naquele momento ali, a igreja não é para pagar dívidas de membro. Pegaram um outro vídeo, em um outro momento, onde ele diz que as dívidas da igreja são dívidas do membro também. E aí, como eu falei, é um tema bem de uma linha, bem que precisamos ter bastante cuidado. Eu tenho o meu posicionamento, queria ouvir o posicionamento do pastor. Você vai ouvir não só o meu posicionamento, mas o meu posicionamento como pastor, né, que sou pastor de igreja e pastor à luz da Bíblia. A primeira coisa é que a internet é cruel. Pegaram um vídeo do camarada lá atrás. E por isso que a gente tem as que ter esse pessoas cuidado. são sinistras. Ele pode ter mudado nos dias atuais. Não é isso não. Sabe. A questão é a montagem, mas tudo bem. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. O dinheiro da igreja, e aí igreja no sentido instituição, de fato não é pagar dívida de membro. Não é. Porque a igreja não é banco, a igreja não é negócio, a igreja não é nada disso. A igreja, ela tem os seus dívidos e ofertas
para manter-se o seu projeto divino. E qual é o projeto? Não, qual é o projeto da igreja? Qual é o projeto da igreja? O que envolve uma igreja? O problema todo é que as pessoas têm que entender que a igreja tem duas naturezas. Ela é o organismo, é o corpo de Cristo, e ela é a organização. Enquanto organismo, não precisa de dinheiro para nada. Mas enquanto organização, sim. Porque ela tem uma estrutura, ela tem CNPJ, tem estatuto, tem contador, tem funcionários e tal. Então, uma igreja que se preze, ela vai ter que se manter. E para ela se manter, ela só se mantém através dos dízimos e ofertas. Então, não tem como ela fazê-lo. Agora, vamos entender a prática bíblica. Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele que não sabe fazer o bem e não faz, peca, porque ele é negligente. De outro modo, a Bíblia manda socorrer os domésticos da fé. Então, se tem alguém necessitado, quem tem que socorrer é a igreja. Então, o que ele falou procede, mas a igreja não deixa de socorrer os seus membros. Porque se o cara é membro da igreja, ele tem vida naquele lugar, não é um picareta 7-1 que passou por ali, que está inventando, não, alguém sério, com certeza a igreja, que a igreja é séria, vai socorrer o seu membro. Ela vai ajudar o seu membro. Porque se o cara é membro de uma igreja que não faz isso, ali deixou de ser igreja. Então o tema, na verdade, não é polêmico. A polêmica é que pegaram vídeos soltos e montaram ali. Uhum. Então, de fato, a igreja não é pagar dívida de membro, mas a igreja não é o lugar que não vai socorrer membro. O apóstolo Paulo, por exemplo, Mário, em Romanos capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 8, ele vai buscar ofertas para socorrer os mais pobres da Judéia. Porque os irmãos da Judéia, o que aconteceu com eles? Você vê em Atos capítulo 1, verso 11, ficaram olhando para o céu. E aí vem a resposta. Anjos do seu varões galileus, por que eles estão olhando? Esse Cristo que foi, da mesma forma, ele volta. Então, eles estavam achando que Jesus ia voltar logo agora, aí criaram um sistema que não funciona em nenhum lugar. Qual foi o sistema? Vamos pegar tudo, vender tudo. Por quê? A gente não precisa ter nada, Jesus está voltando. Então, tem 2 casas, vende. Aí fazia o quê? Quem vai administrar isso? Os apóstolos. Aí pegava o dinheiro, colocava aos pés dos apóstolos, aí ia distribuindo para quem tinha necessidade. Um contexto da igreja primitiva. Só que aquilo aí não funciona mais e nem deu certo. Por que não deu certo? E eu te explico biblicamente. Os irmãos da Judéia ficaram mais pobres. Aí Paulo teve que vir recolhendo para ajudá-los. Uma interpretação equivocada de escatologia. Uma questão correta da interpretação é você ajudar o próximo. Agora, uma questão de vender tudo, Jesus está voltando e vamos dar para todo mundo, foi o erro deles. E tinha um outro erro ainda na igreja. Qual era o outro erro? Está lá na carta do Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,10. Jesus vai voltar? Vai, então não vou trabalhar não. Aí Paulo fala, aquele que não trabalha, não come. São interpretações equivocadas da Bíblia. Então, só para concluir, agora, aí Paulo vem para socorrer. E Paulo buscou oferta onde? Com a igreja. E Paulo dá uma palavra muito forte em Romanos 15, que ele fala assim, nós somos devedores dos judeus dos bens espirituais. Não é muito socorrê-los com bens materiais? Então a igreja socorre, inclusive a igreja de Silas, até onde eu tenho informação, é uma igreja que ajuda, desde a época do outro pastor, todas as viúvas, tem um trabalho social fenomenal, eles fazem sim. Então, eu quero deixar aqui uma dica para vocês, você é membro de uma igreja, você é membro, não é o cara que vai lá de visita, ou aquele cara que tem 3 viciados em cocaína e droga dentro de casa, e que a igreja sustenta a vício dos outros, não. O cara é membro de uma igreja, tem vida ali, está passando aperto. A igreja não ajudar o cara, o membro, essa igreja está errada. Isso é fora da Bíblia, ok? E, repetindo novamente, para você poder falar, Atos capítulo 2, 3 e 4, o que a igreja viveu, o que ninguém tinha tudo em comum, é o, vamos dizer assim, é o ideal. Agora, o sistema econômico não foi ideal. Se você nunca ouviu, você está ouvindo agora. Eu nunca ouvi. Então estou ouvindo agora. O sistema econômico gerou esse problema. Porque eles venderam tudo que eles acharam, Jesus já vem agora. Vai vir, vende tudo, ninguém tem nada, tudo certo. Só que depois ficaram todo mundo ferrado economicamente e o Paulo foi ajudá-los. Sim, ficaram ferrados financeiramente, mas próximo de Deus. Não, mas o problema é a motivação. Eu sei. Motivação... A gente tem que ter o equilíbrio nesse vender tudo. Claro que existe algumas pessoas, às vezes, exploram isso para ganhar dinheiro dos fiéis, né? Não é vender, mas nós temos que, no mesmo amor que eu tenho pelo meu filho, Sim. de dar algo ao meu filho, eu tenho que ter pelo meu próximo. Sim. A igreja de cima para baixo, da liderança para baixo, não é diferente. Com o mesmo... Vou repetir. Se uma igreja, olha só, se uma igreja não ajudar o seu membro que está em aperto, cai fora dessa igreja. Estou falando aqui abertamente. Porque isso não é igreja, pô. Exatamente. Que igreja é essa? A igreja somos nós.
Vamos lá. Se eu chego lá na igreja, vamos entender também o outro lado. Vamos lá. Como eu te falei, eu sou pastor só na igreja há 19 anos. Então vamos lá. Tem gente também que é assim, tá? Que é diferente de projetos como o seu. O cara é membro da igreja. Ok? Aí ele fica catando pessoas que estão em situação, mas ele mesmo não ajuda em nada. Ele quer que a instituição, que tem que manter toda, ajude. E ele depois toca a trombeta. É diferente do que a gente falou anteriormente. Sim. Entendeu? Ele quer aparecer no meio do grupo. É diferente. Então a gente tem que saber separar as coisas para essas coisas não gerarem dificuldade. Então, assim, rapidinho. Então, repito de novo. Se a pessoa, uma família, membro de uma igreja, eu posso falar aqui, na pandemia, a nossa igreja local não tem um membro que ficou desamparado. Amém. Nem de remédio, nem de cesta básica, nem de ajuda. Amém. Se algum membro da primeira igreja Batista Parque Colorado, onde eu sou pastor há 19 anos, falar que ficou, ele é um mentiroso. Porque nós ajudamos. A igreja, com as suas receitas, ajudou os membros. E isso não é para bater palma para a igreja, não. Porque isso é papel de uma igreja bíblica. Amém. Fazer a diferença naquela localidade. É isso aí. A igreja precisa fazer a diferença na sua localidade, em todos os sentidos. Palavra, com a mesma proporção que eu pratico a palavra, a oração e ajuda material. Eu não gosto da palavra ação social. Eu gosto de prática da palavra de Deus na vida do meu próximo. E eu te dou um exemplo também, eu tive uma experiência muito boa. Estava num seminário e o pastor falou assim, a partir de hoje, a igreja aqui não dá cesta básica para ninguém se não for na casa. Perfeito. Exatamente. Aí eu fui na casa. Isso nasceu em Jardim Gramacho, em Caxias. Não sei se você já foi no Maruim. Não, não. Hoje está com... Conhece Maruim? Hoje está com casas. Naquela época só barraco de pau. Sim, sim. E aí, em obediência ao pastor, eu fui lá. Chega lá, a senhora era alcoólatra e ela queria pegar comida para vender, para tomar cachaça. Só que lá eu encontrei necessidade. Aí eu levava um carro lotado de brinquedo, de doce, de comida, e ali naquele lugar a gente pregava. Ali nasceu uma igreja. Hoje está lá o pastor José e a missionária Rosinete, estão lá até hoje e ergueram uma igreja, acho que hoje o nome é Amor Ágape, um negócio assim. Então, é isso que é fundamental. E esse fruto, ele precisa ser de forma contínua. Porque esse fruto a gente vai ter testemunho para dizer. E essa é a minha inquietação, meu pastor. Porque às vezes eu vejo muitas coisas acontecendo. E igrejas que não ajudam ninguém. Não digo nem só isso. Não ajuda ninguém porque eu não vou dizer ninguém, porque pode ser que um ou outro caso aconteça, né? Mas não seja com a mesma proporção que investe o seu coração. Agora, hein, Mário, mas é sempre bom dizer também isso aqui. Eu tentei explicar isso aqui, porque as pessoas confundem, né? Organismo e organização. Organismo somos nós. Então, muitas das vezes, vem uma demanda para você, pessoal. Exemplo, irmão Mário é membro da igreja X, me ajuda. O irmão Mário não se move para ajudar, Sim, vai direto na administração da igreja para que a igreja, ou seja, na verdade, ele não está fazendo nada. Deu para entender? Sim, sim. Também é um outro erro. É uma coisa que eu falo muito dentro do Projeto Rabone, quando a gente faz algumas visitas. Quando chega alguém, aquele que está nos apoiando, chegou o pastor, né, está apoiando o Projeto Rabone aí chegou o pastor a demanda, senhor líder, eu apoio. E as pessoas fazem ao contrário, é isso que o senhor está dizendo. Não, joga nas costas da igreja, a igreja tem que resolver, a pessoa nem vai lá visitar essa família. Então é isso que estou falando. Eu trouxe aqui, só para que vocês fiquem claros, né, é o nosso posicionamento, aquilo que vivemos. Precisamos viver aquilo que pregamos, né? Eu trouxe aqui, meu irmão Carlos, eu trouxe uma planilha do Projeto Rabone. Eu queria abrir, se você se lembra que eu sempre fiz de uma forma transparente, eu gostaria que vocês pudessem ver aí. Vai aparecer para a gente aqui também? A planilha é? A planilha de custo daquilo que a gente gasta. Que legal, que legal. Até para que fique bem transparente. Não, realmente, eu oro a Deus para que mais projetos como esse, ou que mais pessoas agreguem a projetos como esse, porque eu posso falar aqui na sua frente, eu lhe conheço já há alguns anos, e eu lhe conheci através desse projeto. Amém. Então, a nossa igreja, inclusive, algumas vezes, abraçou o projeto, e eu pessoalmente, por muita... né? Então, acho que isso é muito legal, cara. Epafrodita, na nossa vida, legal. De levar ali, não só o suficiente, mas o mais do que o suficiente. Inclusive, teve um sorteio que até uma ovelha lá ganhou, né? Verdade. Nós levamos um dia especial àquela família. Pode liberar pra gente? Estão vendo aí, gente? A planilha de custo, né? Vocês, ao lado vermelho ali, é porque está negativo. E se eu cortei, porque o lado direito ali da tela
existe ali, pastor, aquilo que nós gastamos em nome de pessoas. Então, para não trazer nenhum tipo de desconforto àqueles que nós ajudamos, então eu cortei para não aparecer. Mas ali vai ter entradas, vai ter as saídas. Existe uma outra, pode dar sequência da outra? Então, até o momento, naquele dia que eu tinha feito a planilha, daqui não dá para ver a data exatamente, mas se vocês observarem, tem um círculo ali, 33 mil negativo, meu pastor. Esses de 2010, nós tínhamos um livro caixa, mas esse livro caixa se perdeu mediante uma tesoureira que era ainda no papel ainda, aquele esquema no papel antigo, e aí ela se perdeu aquele livro caixa, já era um débito, e logo depois nós jogamos na planilha, né, da forma mais moderna, então nós temos hoje aí 33 mil negativos. Se vocês verem aí a entrada, 2 mil e alguma coisa, a saída, se não me engano, 3 mil, coisa assim. Sempre a nossa saída é maior. Por quê? Até hoje o Senhor tem nos ajudado como? Me dando, eu sou um dos patrocinadores, sou dizimista dentro do projeto, algumas pessoas brigam comigo porque eu não deveria ser dizimista da igreja, mas eu não vejo o projeto como um projeto, eu vejo como igreja, uma igreja que pratica a escola dominical. Nós estamos aqui numa escola dominical, conhecimento, culto de libertação, a gente está dentro das casas dos lares para fazer lá o culto de libertação, de levar a palavra para aquele casal. Então eu vejo como a prática da igreja, e ali a gente dá oferta. Eu pertenço hoje, não estou como membro, né, mas estou indo na Igreja Batista de Parque, não, desculpa, Igreja Batista, um dia eu vou lá. Esse é um ato falho da psicanálise. A igreja... Ele está querendo ir para lá. A Igreja Batista com o pastor Isael, ali de Jacatirão. Então lá também, independente daquilo que eu sou ofertante, faço questão de ser ofertante dentro daquela igreja que me recebe com muito carinho. E eu quero mostrar isso para que vocês vejam. O senhor falou no início dos apóstolos. Cada apóstolo morreu de uma maneira, certo? Nós cristãos não vivemos para longevidade de vida. E, assim é o meu ponto de vista, nem longevidade de vida a humana, 80, 100 anos, e nem tampouco a longevidade de vida financeira alta. Podemos, mas não é o nosso propósito. O nosso propósito é servir ao meu próximo. Por isso que eu gosto muito de Atos 2, do 42 a 47. Aquela igreja que estava ali dentro dos ensinos de Jesus Cristo, aquela igreja que estava de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, aquela igreja que tudo que se tinha era dividido e compartilhado, e vai dizer lá que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de se salvar, e por final vai dizer, o povo tinha simpatia daquela igreja. Nos dias atuais, o povo ele precisa ter simpatia, porque a igreja precisa fazer a diferença na sua localidade. Volto a repetir, palavra, oração e também com a prática dos ensinamentos que aprendemos dentro da igreja, na vida do nosso irmão, levando a cesta básica, aquilo que a família precisa, junto, estando presente, olho no olho, aquela mensagem de oração, o abraço, o amor, o carinho. Então, deixa aí o nosso posicionamento, cada um respeitando, né? Eu não vou entrar aqui, que esse é certo ou aquele é errado. Estou falando, esse é o posicionamento que o Projeto Rabone e eu vem adotando debaixo desse pilar do resgate da igreja primitiva. Vamos mais para outro assunto aqui, que é polêmico também, meu pastor, e vai falar sobre separação de pastores. De novo, nosso amigo pastor Silas Malafaia. Não, desculpa, esse não é o pastor Silas Malafaia, não. Ele aparece, né? Mas agora é um outro grupo num podcast também que falam sobre a separação. A Bíblia diz que quem é recasado não pode ser pastor. Agora, a Bíblia fala que quem é recasado, divorciado e recasado, não pode ser membro de igreja? Não, a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, o que eu faço com os recasados que chegam na minha igreja? E tem recasados na minha igreja. O que acontece? Eles chegam na nossa igreja e nós falamos, a posição, a bíblica é clara de que você não pode ocupar um cargo de liderança na nossa igreja. Porém, você pode desfrutar de todos os benefícios da comunhão eclesiástica, você pode desfrutar do cuidado pastoral, você pode trabalhar aqui na igreja, você não pode ocupar cargos de liderança, porque a Bíblia coloca essa limitação. Agora, pinta-se um quadro, um espantalho de que pronto, na igreja do pastor Nicolas, ninguém que é recasado pode ser membro. Isso é falacioso. Nem no caso do adultério, da traição, a pessoa então não pode casar novamente? E onde está escrito na Escritura que o adultério anula o casamento? Pastor, homem Bíblia,
Por favor, ele deu ali a dica, né? A Bíblia, sempre cita a Bíblia. Então, queria que o senhor colocasse o seu posicionamento, como o senhor vê, referente a esse assunto de a separação da pessoa, certo? Ela não pode estar exercendo papéis eclesiásticos dentro da igreja como líder. Vamos lá, na verdade é o seguinte, a Bíblia, né? O cara não citou Bíblia. Sim. Só falou que está na Bíblia, mas eu não vi nada de Bíblia. Pelo menos esse trecho. Sim, sim. Tá? Com certeza deve ter citado em outros, né? A questão é a seguinte, vamos lá. O problema todo é que hoje a turma está divorciando e virou moda. Virou bagunça, tá? Então, assim, o que que ocorre? Vamos à palavra de Deus. Primeira coisa clara para você que está assistindo, Malaquias 2, 15, 16, Deus odeia o divórcio. Deus odeia. É onde ele bota Deus não concorda com o divórcio, não aprova o divórcio, não legitima o divórcio. Todavia, nas Escrituras, temos concessões para o divórcio. Quais são as concessões? A primeira concessão é o adultério. Está em Mateus 19, a partir do verso do 4 em diante, quando Jesus vai responder, inclusive, o versículo 6, que é muito mal interpretado. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, ali tem um artigo definido. Deus uniu você e sua esposa. Cabe você lutar para ficar com ela. Por quê? Porque, na verdade, casamento vai ter duelo. Dualidade, são dois seres, macho e fêmea. Vai duelar, vai ter dificuldade, não vai ser harmônico o tempo todo. Então, eu ajuntei vocês, cabe vocês não separar. Então, Deus ajuntou o homem, sim, cabe que o homem não o separe. Homem ou mulher? Beleza. Só não, sim, é genérico, homem ou mulher. Então, dando continuidade, o Jesus fala assim, no início não era assim. Deixa o meu pai e mãe, unir-se a sua mulher, tornando os dois na sua carne. Mas aí vem Moisés dando carta de divórcio, que lá tinha uma lei, pela dureza né? do coração. Tinha uma lei. Aí a resposta é essa, que o que faz gerar o divórcio é justamente isso, a dureza do coração. Agora, se é pego, e a primeira concessão, em adultério, aí então a concessão para divorciar. Há uma concessão, porque naquele texto de Mateus 19, você tinha duas escolas rabínicas, a escola Hillel e a escola Shammai. Essas duas escolas rabínicas, elas tentavam conceituar e definir. E nesse conceito, o divórcio acontecia, por exemplo, em uma escola, que era a escola mais antiga, por qualquer motivo. A mulher acordou com o cabelo duro. Carta de divórcio, pode ir embora. Fez um arroz unido venceremos. As pessoas abusavam, vai né? embora. E a escola contemporânea Cristo só permitia em caso de adultério. E Jesus então falou, olha, na verdade isso é a dureza do coração. De outro modo, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, ele vai dizer o seguinte, se o irmão ímpio não quer conviver, quer ficar em pé, não quer conviver com a mulher, que se aparte. Deus não nos chamou à escravidão, mas sim para ser livre. Então, se a pessoa não quer se apartar e ele é um ímpio, por exemplo, então que se aparte. Porque tem muita gente pegando textos bíblicos equivocados, como Romanos 7, e interpretando de forma equivocada, e o que diz Romanos 7? Demonizando, é o que fala da morte, que quando ele morrer a pessoa está desobrigada. Só que está falando da lei ali, entendeu? Então só quando morre, senão e tal. Só que na verdade, muita gente tenta dizer que o casamento não é dissolvido. Aí vamos lá, só que o casamento tem três questões. O casamento, ele é conjunção, ele acontece em três mundos. Casamento, conjunção contratual, conjunção carnal e conjunção espiritual. Se não tivesse tripé, não é casamento. Alguém fala assim, pô, mas quem disse que o contrato no cartório diz que é casamento? É verdade. Tem gente que casou no cartório, mas não tem casamento carnal. Ou não tem casamento espiritual. Então tem que ter a conjunção carnal, espiritual e contratual, pelo menos da Deus que é de Deus, é César que é de César. Então se o camarada foi lá no cartório, assinou um documento, ele é casado? Se há ele é o contrato, mas será que é o casamento? Mas há o casamento carnal? Há o casamento espiritual? Então, que não houve a relação entre o casal, a uma das partes podem... Então, dando continuidade no raciocínio, as concessões é adultério e quando o ímpio quer se apartar. São duas concessões da Bíblia para o divórcio. Agora ali falou de divórcio de pastores e que ele não pode voltar para o ministério. O que acontece é o seguinte, eu concordo em que sentido? Se o cara divorciou, como é que ele vai continuar ali naquele lugar? Aí ele vai ensinar o quê? Entendeu? Ele já divorciou. Então tá virando bagunça. Tem pastor que já está no terceiro casamento e continua com a mesma igreja. Então qual é o ensinamento de família que esse cara está dando? Agora, a gente sabe que tem casos e casos, situações e situações. Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, não de duas nem de três.
Ah, não, mas ali o texto está dizendo que ele não pode ter bigamia nem poligamia. Ok, mas ele pode, então, divorciar, casar de novo, virar essa bagunça toda? Mas então é melhor ele deixar o ministério. eu quero perguntar sobre aonde fala sobre se eu me separo, a minha esposa se separa de mim por traição, né? Eu tenho uma carta de divórcio. Ainda assim, eu não posso, mediante eu tenho que permanecer solteiro. Porque senão eu estou adulterando. Então, esse é o entendimento bíblico que eu discordo. Porque você está demonizando uma pessoa e está trazendo para ela um calvinismo maluco de que ela não tem oportunidade mais de ser feliz. Então, porque ela deu errado, casou errado, porque tem gente, ô Mário, que não casou. Vou explicar de novo. Tem gente que não casou. Tem gente, é uma coisa muito polêmica, por isso tem que ter pastor, tem que ter orientação séria. E o que eu estou falando é que tem muita gente que não entende. Por exemplo, olha só, o entendimento que você falou é uma visão interpretativa, de que se o cara, ele divorciou, acabou, não pode casar mais com ninguém. Exatamente. Beleza, então quem disse isso? A Bíblia. Não, mas aonde? Não, mas está na Bíblia. Não tem. Os textos são totalmente equivocados. Eu não busquei aqui, não, mas... os textos que se utilizam, realmente, há textos... a pergunta está aqui, gente, é ao vivo aqui agora, eu também não sabia. Então, mas, por exemplo, há diversos textos, como Romanos 7, o próprio Mateus, que eu acabei citando no capítulo 19, que as pessoas utilizam de forma equivocada. O texto tem que ser interpretado, porque senão, vamos lá, olha a hipocrisia de uma igreja. Eu vou dar um exemplo simples. O Joaquim separou da Maria. Uhum. Ok? Vai falando aí que eu vou tentar achar aqui. Eu não sei quem é Joaquim, ok? Uhum. Aí o Joaquim, o que acontece com o Joaquim? Ele foi lá para a igreja do pastor Mário Roberto. O Mário Roberto nunca viu Joaquim nem viu Maria. Os dois estão morando juntos. Mário Roberto, pastor Mário Roberto, nós moramos juntos. Não, você tem que casar. Ah, tá, beleza. Não, eu divorciei lá atrás. Aí a igreja pega a casa, o pastor Mário Roberto casa o Joaquim com a Maria. Só que se o Joaquim é alguém que o Mário Roberto conhece, o Mário Roberto vai falar, não, você não pode casar mais com ninguém, você está ferrado. Então, eu estou determinando, uma coisa é Deus odiar o divórcio, a outra coisa é entender que há concessões para o divórcio. Jesus falou, pela dureza do coração, é o eixo principal. Agora, se houve adultério, a pessoa é obrigada a ficar com a outra, ou se não fica, vai viver a vida toda sozinho, em tentação na mão do Satanás? Isso não está bíblico, isso não era Bíblia. Então as pessoas utilizam textos equivocados da palavra de Deus para... E tem muita gente, Mário, que quer encontrar um texto bíblico, o cara está doido para separar da mulher ou a mulher do cara. Não é porque... E usar a seu favor, né? Usar texto bíblico a seu favor, ou então é o seguinte, está doido para fazer isso porque está afim de alguém. Então, amigo, isso já está condenado, já está no inferno, já está no equívoco, já está no erro. Quer usar o pretexto daquilo dali para sua... É isso aí. Para o desejo da sua carne. Agora, há quem entenda da forma que você falou, usando alguns textos bíblicos, e eu respeito. Eu não entendo assim. O que eu entendo é o seguinte, meu irmão, não é porque você deu errado e tem pessoas que dão errado. Sim. Não vem dizer para mim que não. Tem gente que casa errado. Tem mulher que casou com um cara para sair dentro de casa. Tem cara que casou com a mulher por outros motivos. E vamos dizer na linguagem aqui do jovem aqui, se lascou. Então, agora vamos lá. Agora, tem gente também que pode pegar essa minha fala, aproveitar dela e falar, opa, aí ó, então vou cair de fora disso. Mas, na verdade, já não é o certo, entendeu? Então, porque a gente tem que entender, por exemplo, tem mulher casada com homem que bate nela, é um animal, um cachorro, bate nela agressivo. Aí essa mulher, em nome da Bíblia, em nome de Deus, está casada com esse bandido, que era para estar preso. Aí depois ela descasa dele, não, você não pode casar com ninguém, irmão. E a mulher tem 30 anos, Mário. Qual é, meu irmão? Aí vai botar a mulher no inferno, a mulher casou com um imbecil, um animal, aí eu vou pegar um texto bíblico e falar, não, você não pode casar com ninguém. E a mulher vai ficar ali em tentação a vida toda, em nome de Jesus. Então, de brincadeira, isso não é evangelho. Então, trazendo para o contexto do vídeo, eu entendi, tá, seu posicionamento, mas de forma eclesiástica. Ele bota uma posição que não poderia. Qual a sua posição sobre Não, ele isso? colocou a posição que se o cara é pastor, não pode exercer o ministério. Isso. Eu penso que não, está correto ele. Está correto nesse sentido. Porque o cara, Tiago 3, verso 1, a quem muito é dado, muito é cobrado. Sim. Entendeu? Correto. Aí tu vai, mas tá falando isso que nunca passou por isso, meu irmão. Nem passei, nem vou passar em nome de Jesus, irmão. Tá repreendido. É verdade. Eu casei, tenho 3 filhas, sou abençoado. Já vou fazer 24 anos de casado. Nenhuma família é perfeita. Toda família é perfeita e imperfeita. E nenhum casamento é perfeito. E outra coisa, se o casal não briga, não é casamento, é conversa fiada. Sim. Todo casamento vai ter discussão, porque senão não é homem e mulher, 2 igual. E ninguém casou com igual. É macho e fêmea, vai ter briga, vai ter conflito, vai ter tudo. Mas só a tua mulher para tu aturar, e só a minha para me aturar, meu irmão. E eu quero dizer para você que está em casa aí, que de repente possa ter situações, né, semelhantes,
Quero dizer que eu já quis me separar 1.949.000 vezes, tá? Mas sempre recorrer a um pastor, uma pastora, para nos ouvir. E a minha palavra para elas era: vou me separar. E sempre, eu estava naquela emoção na carne. Né? O Espírito não estava falando comigo, mas a minha carne falava mais alto. E aí aquele pastor, aquela pastora, deixava eu falar. E aí depois vinha com a palavra da parte do Senhor. E aí a gente começa a ouvir o que Deus quer na nossa vida. E aí é igual aquele problema, né, daquela pessoa vai para uma instituição, né, e lá ela vive um dia sem beber sem passar isso, 2 dias, e aí quando a gente vai ver, a gente volta, Deus começa a fazer um mover. Então a gente precisa entender, né, que muda quadros, mas parte de nós, né, porque a relação de 2 pessoas não é a outra que tem que mudar, somos nós que precisamos mudar muitas das vezes, né? Não é mais ou menos isso, pastor? Estou apertando tua mão porque aqui eu acho que acabou o programa e esse testemunho foi fenomenal, parabéns. Sim, sim. Eu quero dizer que muita gente agora está sendo abençoada. Eu creio. Porque você falou uma coisa que pessoas estão passando e essa transparência, esse testemunho é muito bom. E agora você que está pensando em acabar com a tua família, ouve o testemunho do Mário, vale a pena você procurar ajuda e Deus restaurar. Porque olha só, é porque não tem uma folha aqui, mas eu já fiz muito isso em gabinete pastoral. Quer separar? Igual um cara novo, falar: minha irmã, tá pegando quem? Essa é a linguagem. Que isso, pastor? Ué, eu tenho que falar como com o jovem, que tá dentro da comunidade. Vou falar como com ele. Sim. E aí eu peguei uma folha branca e amassei. Desenhei o marido, a mulher e os filhos, e peguei uma folha branca e amassei. Eu falei: agora pega aquela folha lá. Aí pegou, desamassa. E aí? As marcas ficam. Então, meu irmão, é melhor lutar pela família, lute pelo seu casamento em nome de Jesus. Parabéns, Mário, pelo testemunho. A gente, como líder, então, a responsabilidade aumenta, porque o nosso ministério, ele é importante, né, no reino de Deus. Deus quer te usar e o inimigo, ele quer quebrar. Ele vai utilizar isso para... Porque como é que eu consigo pregar para uma pessoa sobre casamento, lutar mais um dia, se esse chegou e hoje ele tirou aquela que estava trazendo um problema, agora está com a novinha? É isso aí. Que exemplo! Né? Então, são cuidados, respeito todos aqueles que tomaram suas decisões, é meu próximo, amo, mas não posso concordar com determinadas atitudes. Não, acho assim, se o cara fez isso ou aquilo, o problema é dele. A gente está aqui falando daquilo que a gente entende à luz da Bíblia. Exatamente. Eu não sou a favor do divórcio, sou contra. Para deixar claro, para ninguém deturpar minha frente. Tem gente que deturpa para falar, não, esse pastor aí, não, eu sou contra. Eu não sou a favor. Deus odeia, então eu tenho que odiar o que Deus odeia. Isso aí. Gente, como vocês viram aí, muito bom, meu pastor. Valeu. Espero que tenha acrescentado. Acabou bem agora, espero que, depois de uma palavra como essa, né? Espero que tenha acrescentado na sua vida. Se você, né, discordar com alguma coisa, concordar, não deixe de deixar o seu comentário aí, tá? Esse vídeo, canal do YouTube do Projeto Rabone e eu, TV Metropolitana também, tá aqui, ó, símbolo aqui atrás, né? O nosso irmão Carlos, ele vai passar aqui no WhatsApp para mim aqui, o endereço do estúdio, que é para você poder vir para cá. Irmão Carlos, rapidinho, vou dar aqui as considerações finais ao pastorito baptista. Meu Jesus, ó, eu confundindo, muito nome na cabeça. Ailton Bezerra, esse meu amigo, esse querido pastor, que a gente tem muito carinho especial. Fala da festa jesuína, dá o endereço, ação social. Enquanto isso, meu amigo Carlos vai estar passando aqui pelo WhatsApp para mim, o endereço, o telefone, para que você possa vir para cá e fazer esse podcast aqui também. Primeiro eu vou dizer o seguinte: você pode me acompanhar no Instagram, @PRAiltonBezerra, @PRAiltonBezerra, acompanha o nosso trabalho, tá bom? Você também pode acompanhar as pregações através do canal do YouTube, na PIB Parque Eldorado. PIB Parque Eldorado, você acompanha as pregações, as mensagens pelas quais nós ministramos constantemente em nossa igreja, tá bom? Você também pode me encontrar também e fazer um grande seminário de saúde emocional à luz da Bíblia, www.teologiaparobrasil.com.br, www.teologiaparobrasil.com.br. E a nossa festa é dia 10 de junho, com a grande ação social pela manhã e de noite a nossa grande festa. Obrigado, Mário, foi bom estar aqui. Um prazer, foi Deus nosso. Abençoe a todos. E aqui, meu amigo, a TV Metropolitana, que está de parabéns. Amém. Um grande estúdio, muito bonito, e vale a pena você também vir para cá. Gente, ó, estamos aqui, ó, no estúdio M2, tá?
Avenida Duque de Caxias, 207, e no centro de Caxias. Pastor, muito fácil chegar aqui, não é muito fácil? Fácil. Olha, você vai ter um estacionamento com preço bem barato, tá? Para que você possa ficar e fazer o seu podcast com o teu carro em segurança. Você também pode vir de ônibus, de Uber, é centro de Caxias, de trem. Então, quer dizer, muito fácil você chegar. E quero dizer também que esse programa vai passar na TV Metropolitana. Anota aí, ó, a TV Metropolitana Rio. Acertei agora? Acertou. Dá uma salva de palmas pra mim, que eu mereço, né? Ó, o telefone de contato é o 21 99194 0128. Repetir de novo. Vai estar aqui nos créditos, tá? Então, ó, 21 99194 0128. Gente, muito obrigado por você estar com a gente até agora, ouvindo um pouco aqui da parte de Deus. Como eu falei desde o início, o que nós queremos aqui neste momento é edificar a sua vida. Amém? Então, Deus vai testificar o seu coração, tudo aquilo que nós falamos aqui, e tenho certeza que vai servir para a gente poder crescer um pouco mais na presença do Senhor. Olha, gente, o que é importante também, não deixe de ir lá, plataforma do YouTube, canal do YouTube, as músicas do Projeto Rabone e eu, pelo Deezer, programa Casa do Senhor, é tudo para a edificação do reino. Em breve estaremos de volta aqui com mais um podcast, programa Casa do Senhor, tendo nosso amigo, pastor Ailton Bezerra. Muito obrigado, meu pastor. Valeu, Mário, obrigado. Deus abençoe a todos. Sou a TV Metropolitana, cada telespectador, que Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Fiquem na paz. Muito obrigado. Podcast do programa Casa do Senhor do Projeto Rabone e eu. Apresentação: Mário Roberto Rabone.